Olá, novamente aqui estou para mais algumas reflexões acerca da minha existência, né? Então, ontem eu falei sobre hipermasculinidade, né? E hoje eu estou me perguntando o que faz um homem ser um homem, né? Então, fiquei pensando assim, desde que o mundo é mundo, acho que sempre existiu alguns rituais, assim, de passagem entre a adolescência e ser adulto jovem, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ser considerado homem em algum momento antes é diferente do que a gente considera hoje, né? Então, é, sei lá, se a gente assistiu um filme, por exemplo, 300, né? Tem aquele momento que o Leônidas, acho que é o nome dele, né? Ele leva o filho dele lá pro monte lá. E aí, quando ele voltar, se ele voltar vivo, né? Ele vai ser considerado um homem. Bom, também teve alguns momentos que em períodos mais primitivos, existem rituais, assim, vamos dizer. Então, nos povos originários, por exemplo, já esse ato entre a adolescência e a fase onde o homem vai ser considerado um homem, tem um ritual onde isso acontece. Então, isso é comum, sempre existe, né? Esses rituais, pequenos rituais, mas eu fiquei pensando quais são os rituais assim mais atuais que a gente pode pensar para essa transição entre ser um homem, deixar de ser um jovem, ser considerado um homem. Então, antigamente, dependendo da idade que você tinha, você já era obrigado ali a ir trabalhar com teu pai na roça ou alguma coisa nesse sentido, né? Em outro período, você podia ter uma caixa de ferramenta e aí talvez você fosse considerado um homem. É uma possibilidade. Eu fiquei pensando já quando eu era mais novo, assim, um dos grandes desejos que eu tinha era ser motorizado, né? Então ter um carro. E em segundo lugar foi tirar a carteira de motorista. Não nessa ordem, mas vocês entenderam. Dito isso, quais são, né, agora os rituais modernos que a gente pode considerar para você ser considerado um homem? E bom, se você assistir um Ryan Santos, um Flávio Augusto e um Pablo Marçal, você vai querer virar um legendário, né? Com certeza, esse vai ser o seu período de transição ali, onde você vai querer se arrepender das coisas que você fez com a tua família, com a tua esposa, e aí você vai querer fazer uma subida numa montanha com um grupo de amigos e ficar fazendo alguma coisa que ninguém sabe, simplesmente para você descer com a percepção de que agora você se tornou um homem de verdade, né? Então agora você tem valores, agora você tem virtudes que podem ser compartilhados ali com o seu filho, com a sua filha. Você aprendeu a ser uma pessoa mais humilde, mais fiel à sua esposa. Ah, agora você pode ficar na mesma sala com uma outra mulher que você não vai querer assediá-la, ou você não vai. Você vai, a partir de agora, tentar ser mais autêntico, porque pessoa que não tem um pensamento próprio, assim, ela costuma agir de acordo com aquilo que é dito. Então, aquilo que torna-se ditado por outras pessoas, compartilhado por ela também. Só que quando você costuma adotar uma postura mais consciente daquilo que você está fazendo, você se torna uma pessoa que você faz as coisas que você tem vontade de fazer sem necessariamente dar satisfação para outras pessoas, né? Então, você pode ter autocuidado, por exemplo, que é algo que muitos homens não têm. Então, não sei, acho que
uma das bandeiras interessantes que o desgoverno do antigo presidente levantou acerca de um tema que é particular ao público masculino, no caso, é o autocuidado, né? A higiene íntima, no caso, né? Então, aparentemente, é comum os homens não lavarem o pau, o que é algo meio estranho, né? Se a gente pensar, pode ser relacionado à falta de saneamento básico, ou à falta de produto de higiene, mas não necessariamente. Às vezes tem cara que, sei lá, não tem interesse em lavar o pau mesmo. Outra questão também é a má higiene, né? Da bunda, por exemplo. Tem cara que, sei lá, não se sente à vontade para limpar a bunda direito com papel higiênico ou tomando banho. Eles não conseguem. Eles ficam olhando assim a esponja e o sabonete e se perguntando o que eles fazem com aqueles dois, aqueles dois produtos ali, assim, se eles passa um ou passa o outro ou não, o que eles fazem, mas enfim, a gente não vai entrar numa intimidade aqui acerca disso, mas é dito, né? Acho que é percebido que homens não costumam ter muito autocuidado, né? Então, acredito que, sim, ser homem não envolve autocuidado. Segundo, como eu disse no vídeo anterior, é ser violento, competitivo, não demonstrar emoções. Então, gama de coisas não são atributos que as mulheres têm e a gente tem que vangloriá-los, mas assim, acho que enquanto homens nós devemos ter coisas que nós gostamos de fazer, no caso, e que envolvem esse autocuidado com a saúde, com a beleza, por que não? Agora tá em alta aí essa questão estética, né? Então, homens vão à academia, eles tomam anabolizante, eles ficam fortes e eles compram carros muito potentes, eles sobem montanhas, eles são liberais. Então, eu acredito que ser um homem no século XXI, e especificamente aí no ano de 2025, você que está em dúvida, é assistir o Ryan Santos, entendeu? Assim, sem dúvida, você tem que assistir o Ryan Santos, porque daí você vai ser homem de verdade. Do contrário, você vai ser, no máximo, beta, viado, e qualquer coisa desse gênero, assim, que eu falei agora, né? Então, se você se cuidar, por exemplo, não rola, mano. Você vai ter que inventar outra coisa pra você fazer, pra você se assumir enquanto homem aí, de verdade. Um homem de verdade, no caso, né? Então, você tem que ser uma pessoa muito ambiciosa, entendeu? Você não precisa cuidar de nenhum familiar teu. Cuidado no sentido... É uma outra coisa que eu vou dizer em outro momento, mas cuidar das pessoas não tem que fazer parte do teu repertório. Ter uma caixa de ferramenta, se você não tem uma, logo você homem não é, né, amigo? Então é bom ter uma caixa de ferramentas, andar com uma mulher muito gata, entendeu? Não pode ter nenhum outro tipo de estereótipo aí. Ser homem hoje em dia, né? É assim, isso tudo que eu falei passa ali nos panos, assim, né? A gente não percebe. Mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deixa eu pensar o que mais. Existem vários tipos de homens, né? Mas esses que são estereotipados são que costumam ser mais agradado pelo público de homem. Então, tem que gostar de futebol, tem que ser racista, ser misógino, entendeu? Isso é o que tá em voga, assim, né? Tipo, se a gente pensar, isso é o que é interessante, assim. A extrema-direita gosta desse tipo de pessoas, né? Então, ser homem é isso. Você ir lá no dia 8 de janeiro, entendeu? Não é você, sei lá, cuidar da tua família, você cuidar dos teus pais, por exemplo, se tiver aí uma pessoa que precisa de um cuidado especial, demonstrar afeto, demonstrar emoção, se declarar, ser romântico. Enfim, acho que é isso, né? Tchau.